Olá, pessoal! Olá! Gratidão pela sua presença, pela sua companhia aqui. E para você que não me conhece, eu sou Fernanda Pimenta, médica veterinária, terapeuta holística e mentora de conexão com os animais. Mais especificamente, da comunicação intuitiva e telepática com os animais de estimação, cuidando então dessa relação animal de estimação com seus tutores ou família multiespécie. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que é um assunto delicado, que mexe bastante com nós, seres humanos, e é algo que eu acho que precisa ser sempre abordado, né, para ajudar as pessoas que estão passando por processos como o luto. Então, eu como tutora, né, sei o que é perder animais de estimação, de muita conexão, né, aqueles animais que realmente marcam as nossas vidas, que a gente tem uma conexão inexplicável, né, eu já tive alguns na minha vida, e cada separação, né, foi de uma forma, porque o último animal que eu perdi, né, eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que a gente não perde nada, né, eu já pude vivenciar, né, não só o último, mas os últimos, né, eu já pude vivenciar a morte desses animais de uma outra maneira, né, completamente diferente, com outra energia, com outra consciência. E é por isso que eu digo que é possível, sim, a gente viver um luto com gratidão, com menos sofrimento, né? E eu vou também falar aqui como veterinária e como terapeuta holística, como alguém que trabalha com a espiritualidade conectada aí com os animais de estimação. Aliás, não só com os de estimação, né? Mas é porque eu foco nessa relação com os animais domesticados, né? Mas a comunicação intuitiva e a nossa relação, né, também pode ser com qualquer espécie, né? Com qualquer animal, com qualquer espécie. E aí, gente, que a morte não precisa dizer que ela faz parte da vida, a única certeza que a gente tem é que a gente uma hora vai partir desse plano de existência, né? Esse corpo físico, né, essa matéria, ela é emprestada, né? Então a gente recebe esse corpo emprestado para a gente ter uma experiência aqui neste planeta, nessa grande escola que se chama planeta Terra. E aqui a gente passa um tempo, né? E esse tempo ele também só existe aqui, né? Esse tempo linear, esse tempo de reloginho, né? De hora marcada, que um dia tem 24 horas, que, né? Então, assim, a nossa vida ela gira em torno desse tempo linear, né? A gente segue, né? Essas programações. E aí que a gente recebe, então, esse templo sagrado, que é tão importante quanto o nosso espírito, né? Então, nós somos seres espirituais, né? Habitando um corpo físico. E nós, seres humanos, pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, né? A gente tem uma relação com a morte de muito medo, né? A gente tem medo, muitas vezes medo de morrer e medo de perder pessoas que nós amamos, né? Perder os nossos animais que tanto amamos. Então a gente não tem uma relação muito equilibrada, muito saudável com a morte,
tá? Pode ser que você seja uma exceção, mas eu estou falando aqui, né, da maioria das pessoas que eu conheço, que eu já atendi, dos processos que eu ajudo, né, em relação ao luto. E aí, gente, que os animais de estimação, vamos falar aqui mais especificamente os cães e gatos, eles têm uma vida breve, né? Se a gente for parar para pensar, é uma vida muito breve, né? A média desses animais depende aí, tá? Vou falar a média, porque depende do tamanho, depende da raça, depende da forma como ele é tratado, né? Depende da qualidade de vida, do ambiente, né? A média de vida desses animais é entre 10 a 15 anos, tá? Eu conheci animais que viveram mais de 20 anos e conheci também casos, né, de animais que morreram com menos de 1 ano de vida, né? Então, não existe regra, né? Mas nós estamos falando de média, nós estamos falando do geral. Se a gente for entrar em muitos detalhes, esse vídeo vai ficar extenso demais e eu não vou passar a mensagem que eu desejo passar aqui para vocês. Por que eu estou falando dessa vida breve? Porque quando a gente vai se apegando, né, aos animais, e isso não é difícil de acontecer, porque eles realmente são criaturas especiais, né, são ótimos companheiros, transformam a nossa vida, nos estimula para o crescimento espiritual, para um novo estilo de vida, para uma nova consciência, muda a nossa rotina, faz parte da nossa família, da nossa vida, e à medida que a gente vai estreitando essa relação, esses laços afetivos, a gente tende a eternizar estes animais, né? Então, a gente acha que esses animais eles vão viver para sempre, né? Principalmente as pessoas que colocam esses animais como filhos humanos, né? Porque, gente, é um mecanismo quase que inconsciente, tá bom? A gente ama tanto, né, que a gente começa a chamar de filho, até aí tudo bem, né? Só que algumas pessoas passam do limite, né? Então acham que são filhos mesmo, né? Filhos humanos, né? E que tem aí nos acompanham aí na média de vida, no estilo de vida, né? A gente começa a envolver tanto aquele animal nas nossas questões humanas que até o próprio animal começa a acreditar que ele é humano também. E aí que os conflitos tendem a aumentar, né? As doenças começam a aparecer com mais frequência. Normalmente, os tratamentos também, eles ficam mais difíceis, né? Porque o animal, ele não responde tão bem ao tratamento, porque ele está no emaranhado e não consegue, né, sair daquele contexto ali, porque as energias estão muito misturadas. Então, aquele animal, ele passa a se envolver demais com o que está acontecendo com seus tutores e passam a viver aqueles conflitos, somatizando muitas vezes aqueles conflitos, e eles não têm estrutura para isso, porque eles não são da nossa espécie, né? E eu brinco que até nós, seres humanos, temos dificuldade com as nossas questões, com os nossos conflitos, para lidar aí com as nossas emoções, com os nossos padrões, né? Muitas vezes padrões limitantes, que nos sabotam, que nos levam muitas vezes para situações delicadas, né? Conflituosas, dramas, e muitas vezes até doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, os animais, gente, não humanos, eles não têm estrutura para lidar com o que nós criamos na nossa vida,
principalmente que nós estamos cada vez mais criando realidades incompatíveis com a nossa própria natureza. Então, imagina para eles, né? E aí eles começam a ter sintomas e doenças muito parecidos com as nossas. Animais, a gente vê animais hoje com crises de ansiedade, de pânico, com depressão, animais com toque, né? Animais tendo episódios de agressividade sem ter motivo, né? Então a gente começa a ver cada vez mais que os animais eles estão apresentando sintomas muito semelhantes aos nossos, né? Apesar de nós sermos animais também, existem aí algumas diferenças que devem ser respeitadas, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Mas vamos voltar para o luto, que é o nosso foco aqui hoje. Então, essa coisa da gente eternizar os animais nos coloca numa ilusão, né? Então, a gente acha que o animal não pode morrer, né? E a gente começa a criar uma realidade que é incompatível com, muitas vezes, com o que está acontecendo, né? Que é natural, que muitas vezes um animal numa doença crônica, terminal, as pessoas ficam buscando, né, fazer com que esses animais permaneçam vivos de qualquer maneira, né? E ali que as pessoas começam a esquecer do próprio animal, né? Começam a conduzir para tratamentos que é só para prolongar, muitas vezes, um sofrimento. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Se a gente está pensando no animal ou se nós estamos pensando no nosso bem-estar, né? Se nós estamos pensando no que vai nos satisfazer. Então, a gente precisa estar ligado a isso aí, certo? Bom, e o luto, gente? Quando a gente perde qualquer pessoa, né, qualquer ser que a gente ama, a gente vai sentir. Quando eu falo de um luto saudável, né, de um luto com gratidão, um luto com consciência, não é que a gente não pode chorar, né, que a gente vai passar dias ali triste, que a gente vai lembrar daquele animal e vai ficar emocionado, né? A gente vai ter recordações e por um tempo a gente vai ficar fragilizado. Isso tudo é natural, né? Talvez não fosse se não sentisse nada, né? Se você amar um animal, uma pessoa, seja o que for, né? Quando aquele ser desencarna, né? Ele sai aqui da nossa convivência, é fato que nós vamos sentir se você for uma pessoa, né, normal, você vai sentir. Agora, essa dor do luto, né, ela não precisa virar um sofrimento, né, ela não precisa te levar para um lugar de desespero, né? Então, muitas vezes as pessoas se desesperam mesmo, adoecem, entram em crises de depressão, de ansiedade, não aceitam a morte do animal, querem culpar alguém, né? Começa, inclusive, a se culpar também, né? Começa a achar que fez errado, que não cuidou direito, que escolheu a clínica errada, que não devia ter feito tal coisa, que não devia ter viajado, que não devia ter deixado com fulano, né? Que não devia ter confiado naquele veterinário. Começa a querer culpar o mundo e a si mesmo porque o animal morreu. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Porque existem coisas que realmente são inevitáveis. Eu, particularmente, até por todas as leituras intuitivas, né, por todas as comunicações que eu já realizei, eu percebo claramente que os animais, assim como nós, têm hora para chegar e tem hora para partir, tá?
É claro que algumas coisas podem favorecer isso, né? Mas quando chega a hora, é a hora, né? E esse animal, de alguma maneira, ele vai ter que desencarnar, né? Então, pode ser que vai ser de uma maneira trágica, pode ser que vai ser de uma maneira que você nunca podia imaginar, né? Pode ser que vai ser uma bobagem que vai acontecer, né? E vai levar aquele animal à morte. Pode ser que seja uma coisa assim que é um acidente doméstico, né? Então, a gente precisa entender que nós não temos controle sobre tudo, principalmente sobre o nosso tempo aqui neste planeta. Então, eu posso ir embora amanhã, né? Pode ser que eu nem acorde amanhã. A Sofia está aqui, ó, né? A Sossô está aqui, minha gata está aqui, né? Super saudável, e pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e muda tudo. Então, a gente não tem como controlar isso. Mas a gente precisa ir trabalhando essa consciência, né, de que o animal não é eterno, de que é possível viver um luto, né, de uma forma mais leve, menos dramática, né, com menos sofrimento. É possível, sim, desde que você trabalhe essas consciências aí. Meu animal não é eterno, meu animal em algum momento ele vai partir, não é tudo que eu tenho controle, né? Existem coisas que estão completamente fora do meu controle ou do controle de qualquer um, né? Então, dentro da medicina mesmo, como veterinária, eu posso falar aqui, né? Quantas vezes eu já presenciei, já passei por situações que o animal estava saudável, os exames tudo bem, e aquele animal ter uma reação ali na hora de uma cirurgia, né? Uma coisa inesperada, uma coisa até inexplicável, muitas vezes acontece, e que não é culpa de ninguém, né? Por mais difícil que seja a gente aceitar, a gente precisa começar a trabalhar essas realidades internamente, né? E aí você pode falar, ah, Fernando, mas existem erros. Existe erro, gente, mas o erro ele pode existir, né, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? E às vezes até um erro, dependendo do erro, né? Às vezes até o erro é para que aquele animal feche um ciclo, tá? Não estou querendo justificar erros aqui. Eu estou dizendo que, às vezes, uma coisa, né, não intencionada, né? Às vezes há alguma coisa que acontece ali por uma distração, né? Pode acontecer de ser o motivo daquele animal desencarnar, tá? E existem coisas também que nem a gente consegue explicar, né? Por que que deixou aquela porta aberta? Por que que não colocou tal coleira ao invés da outra? Né? Por que que saiu fora do horário? Por que que permitiu que fulano levasse o animal, sendo que ele nunca levou? Então, assim, tem coisas que a gente não consegue entender. Agora, o luto, se você entende que a morte é inevitável, em que em algum momento o animal vai partir, assim como você, né? Você passa a criar, né, na sua mente, no seu cérebro, essa condição. Então, quando acontece, não vai ser algo que o seu cérebro, sua mente, não considerava uma possibilidade, né? Porque você já está consciente do que é, do que pode ser, certo? Então, e aí, aconteceu? Ok, aconteceu. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar, nada vai trazer seu animal de volta, certo? Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo é você entender, né, isso e descartar, né, descartar esse lugar de ficar se culpando, culpando os outros, né,
nutrindo ressentimento, nutrindo esse lugar de raiva, né, de vingança, né, de querer, sabe aquela coisa, olho por olho, dente por dente? Pois é, isso, gente, não vai adiantar. Isso só vai criar ainda mais estresse para você, ainda mais desgaste emocional, tá? Então, você precisa cuidar das suas emoções, cuidar para que o seu luto seja um luto o mais leve possível. Então, nutra esse luto com memórias, né, de momentos que você passou de alegria com seu animal, o que você aprendeu com seu animal, o que você pôde ajudá-lo, no que você conseguiu ajudar o seu animal, né? Se lembre do tanto que você conseguiu fazer pelo animal, né? O que você, como você se preocupava com aquele animal, né? Você fez ali o que estava dentro das suas possibilidades. Se lembre disso. Foca no positivo. Foca na história de amor de vocês. Foca no quanto você conseguiu fazer, no quanto você conseguiu viver de positivo com aquela criaturinha, com esse animal aí que te acompanhou por esse período, independente de quanto tempo foi. Se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Tá? Cuida do seu coração, cuida das suas emoções, né? Cuida para que você foque no positivo e não na amargura, na revolta, porque isso vai te adoecer. Se você ficar remoendo aí dentro, né? Raiva, culpa, vingança, isso vai te adoecer. E a última coisa que os nossos animais querem é que a gente adoeça, é que a gente fique apegado, né, ao passado, é que a gente fique se culpando, que a gente fique com essa energia pesada, densa. Então, gente, lembra que o seu animal, ele está vivo, tá? O espírito dele está vivo, a consciência dele está vivo. Tanto é que você pode se comunicar com ele pós-morte, tá? Lembre-se disso, que ele só fez uma passagem, ele só não está mais na matéria, mas ele continua vivo, né? Que vocês continuam de alguma forma conectados. Então, cuida do seu coração, cuida da sua energia, cuida para que você tenha um luto o mais saudável possível. Se você não estiver conseguindo sozinha, sozinho, procure ajuda, procure um psicólogo, procure a comunicação intuitiva, procure um grupo de apoio, procure ler sobre o assunto. Tem vários livros sobre luto, sobre essa relação saudável com os animais de estimação, né? Então, se cuide, cuide para que você passe por esse processo de luto, que pode durar meses, né? Para que você passe por esse processo de uma maneira que não te agrida tanto, né? Que não te agrida tanto. E não caia nessa armadilha, né, de querer substituir o seu animal, de querer arrumar um outro igual, né, de querer que o seu animal reencarna, né, e venha voltar para você ali o mais rápido possível. Não desespere, calma, tá? Calma. Traz aqui a sua energia para esse lugar de sensatez, para esse lugar de tranquilidade, de consciência de que a vida é um ciclo, de que a vida aqui nesse corpo físico ela é passageira,
que a gente precisa trabalhar esse lugar de desapego, de entender que nada é nosso, nem o nosso animal é nosso, nem o nosso marido, nem o nosso filho, nem a nossa namorada, nem pai, nem mãe, nem nada, gente, nada tem dono. Nada tem dono. Então, busque ajuda, tá? Se você não estiver conseguindo, busque ajuda e trabalhe esse lugar de desapego, tá? Não queira substituir o seu animal por um igual, isso não existe. E nem ache que você colocando um outro animal ali para tampar o sol com a peneira, né, para tampar aquele buraco que está ali, né, sangrando, aquela ferida sangrenta, vai resolver o seu problema. Não vai, não é assim que funciona. O outro animal ele pode até chegar, mas observa se ele está vindo de uma energia de acolhimento, de amor, e não de querer substituir, sabe? De querer te salvar, porque os animais eles não são salvadores, eles não estão aqui para nos salvar de nada, e nem para suprir as nossas carências, e nem para agradar a gente, e nem para ser o nosso bonequinho, o nosso robozinho. Não. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque você pode criar, né, uma relação conflituosa, pesada, que vai gerar ansiedade, doença, tanto para o seu animal quanto para você também, ok? Então, espera aquele momento que você vai estar lúcida, lúcido, vai estar ali consciente, com a cabecinha fresca, e falar, não, agora eu estou sentindo vontade de ter outro animal. Outro animal. Não espera que o animal vai ser igual, não espera que você vai poder fazer tudo que você fazia com o seu que partiu, vai ser igual com esse. Não vai, gente, não vai. Mas lembre-se que os animais não erram de endereço. Não erram. Por isso que a gente precisa trabalhar, ó, aqui dentro, trabalhar a nossa energia, nossa consciência, tá? Para que a gente atraia animais que estejam alinhados, né, com a nossa parte mais equilibrada, né, para que seja uma relação mais harmoniosa, para que você não tenha que ficar sendo testado, né, testada o tempo todo, né, atraindo situações que vão ficar te colocando em prova, né? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal, aperta o sininho aí, clica no sininho para que vocês possam receber as notificações dos vídeos novos. Dá uma força aí, gente. Quanto mais pessoas inscritas, mais a gente alcança aí, a gente consegue fazer um trabalho para ajudar os animais, ajudar as famílias que estão aí convivendo com os animais de estimação, e toda orientação pode fazer grande diferença. Beijo de luz para vocês, até a próxima.